Boa noite a todos. Dando continuidade ao que temos falado ao longo do mês de agosto, aqui nas palestras de quarta-feira, das parábolas, estes ensinamentos que Jesus nos deixou e que, ao fim de mais de 2000 anos, tanta dificuldade temos ainda de os compreender na sua plenitude. Hoje vamos falar da parábola dos talentos. E quando falamos em talentos, pensamos no talento do pintar, no talento do cantar, do escrever. E a grande questão começa por ser essa. Jesus, quando nos deixou a palavra dos talentos, seriam esses os talentos a que ele se estaria a referir? Seriam esses dotes artísticos que alguns temos e outros nem tanto? Seria isso que Jesus se queria referir? Será? Então, para vermos a parábola dos talentos, dividi a palestra de hoje em 3 fases distintas. Uma primeira, onde começamos por analisar a parábola dos talentos. Ler a parábola dos talentos. Uma segunda, que é a parábola dos talentos e a sua mensagem. É o lermos, é o analisarmos a parábola dos talentos quase que parágrafo a parágrafo. E tentarmos perceber um pouco o que é que Jesus nos quis transmitir com cada um daqueles parágrafos. E por fim, a parábola dos talentos e as conclusões. Que conclusões que ensinamentos é que nós podemos tirar dali e que ensinamentos é que nos poderão, a partir daquela parábola, ajudar-nos a continuar a nossa caminhada em direção ao Mestre. Eu utilizei a parábola dos talentos referenciada em Mateus 25, 14, 30, que é também aquela que é referenciada no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vocês podem também encontrar a parábola dos talentos em Lucas 19, 12, 27. Tem umas ligeiras diferenças em relação a esta. Nós aqui vamos... A parábola dos talentos, escrita por Mateus, refere-se a 3 servos. De Lucas refere-se a 10 servos. Portanto, tem aqui algumas ligeiras diferenças. Há uma parábola, e isto é uma curiosidade, há uma parábola dos talentos no Evangelho dos Hebreus que se encontra perdido. Não há qualquer registro desse Evangelho, foi perdido há muitos anos, mas que consta que também tinha uma parábola dos talentos, lá chamada a parábola das minas. Era uma parábola à base, não falando dos talentos, mas com base nas minas. A que vamos utilizar aqui é a que está no Evangelho, seguindo a linha da Casa Espírita. E ela começa por nos falar de um homem que se ia ausentar para longe. Esse homem era um homem rico. Então decidiu chamar os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Mas não lhe entregou os bens de forma igual. A um deu a um 5 talentos. A outro 2 e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E posto isto, este homem partiu. O que recebera após 5 talentos foi-se e entrou a negociar com eles. E ganhou outros 5. A mesma sorte calhou ao que recebera 2 talentos. Também ele havera ganho mais 2 talentos. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra um buraco e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. E passado muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. Quando aquele senhor regressou, decidiu então chamar os servos e perguntar o que é que eles haveram feito com os talentos que lhe tinham sido confiados durante a sua ausência. Então, chegando-se a ele o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui outros mais que lucrei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Foi chamado o segundo e a mesma sorte teve o segundo, quando entregou ao senhor mais 2 talentos, que havera ganho com aqueles 2 que lhe tinham sido entregues. E o senhor disse-lhe: Muito bem, estás, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te a intendência dos grandes. Entra no gozo do teu senhor. Chegou a vez daquele que havera recebido menos talentos. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento. Então sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. E temendo-me fui, escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu.
o que havera ficado com um talento limitara-se apenas e só a esconder o talento. E responde o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros. E vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem tirar-se-lhe-á até que pareça que tem. E ao servo inútil lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como é que Jesus nos deixa uma mensagem que termina com choro e ranger de dentes? E que termina com o lançar nas trevas um servo considerado inútil? Começando por ver, então, as mensagens que aqui nos são entregues, a primeira coisa que devemos, e que eu tentei ter a preocupação de ver, é o que eram os talentos. Porquê é que Jesus, naquela altura, utilizou o termo talento e o que é que ele queria dizer com isto? O que descobri é que, na altura, um diarista, uma certa posição profissional, já de algum respeito, recebia por semana o equivalente a 10 reais. Um talento correspondia a 60 mil reais. Portanto, quando Jesus utiliza aqui a expressão talento, ele aproxima-se daqueles que ouviam a mensagem na época. E para eles os talentos representavam 60 mil reais. Um talento de prata eram 60 mil reais. Reparem, aquele que recebeu 5 talentos, a quantidade de prata que ele não recebeu. Portanto, o que nós começamos logo por ver aqui é uma preocupação, e que vimos nas parábolas anteriores, é uma preocupação de Jesus adaptar o seu discurso aproximando-se daqueles que o vão ouvir, aproximando-se à época, para que as suas mensagens toquem o coração daqueles que a ouvem. Mas agora, seria este o objetivo do Mestre do Amor? Era entregar-nos uma parábola onde falasse de bens materiais, bens monetários? Então, quando se fala aqui de talentos, estamos a falar do conjunto de bens dados ao homem por Deus. Aquilo que no momento da reencarnação nos é entregue. E o que é que nos é entregue no momento da reencarnação? É-nos entregue um conjunto de bens materiais, que muitas vezes é aqueles que, na sua ausência, nos levam a lamentar, mas também nos é entregue aqueles que depois são levados connosco no momento do desencarne, um conjunto de bens espirituais. Portanto, quando falamos aqui de talentos, interpretamos como o Senhor que viajou, interpretemos-lo como Deus. E os talentos que lhe são entregues aos servos, a nós, como tudo aquilo que nos é dado para a nossa prova no mundo terreno, no mundo material. Mas se Deus é soberanamente justo e bom, como é referido na questão 13 do Livro dos Espíritos, como é que Ele distribui os talentos? Como é que determinado indivíduo tem 3 talentos e o outro só tem 2? Onde é que está, então, a justiça soberana e a bondade de Deus a não os distribuir de forma igual? Mas isto também nos foi respondido. A cada um segundo a sua capacidade. E como diz, se é distribuído a cada um segundo a sua capacidade, também temos o ditado popular que nos diz que o frio conforme a coberta. Deus dá o frio conforme a coberta. É assim que nos diz o ditado popular. E assim são distribuídos os talentos a cada um de nós, espíritos reencarnados, segundo os nossos merecimentos, segundo as nossas capacidades, segundo as nossas necessidades. Se eu estou a passar pela prova A, B ou C, por mais dura que ela seja, é porque eu tenho capacidade para ultrapassar aquela prova. Porque de outra forma, onde é que estaria a justiça de Deus? Onde é que estaria a vontade de Deus? A bondade de Deus? Então, esta nossa constante insatisfação e
e já o dizia Maslow que o homem é um ser constantemente insatisfeito, leva-nos a questionar mais uma vez. E somos levados a questionar se não seria mais justo Deus dar a todos os mesmos talentos, criando assim as mesmas oportunidades. E será que eu conseguiria fazer o que vocês fazem com as oportunidades e os talentos que vos são entregues a vocês? Será que eu teria capacidade para lidar com o talento ou com as oportunidades que são entregues ao meu vizinho do lado? Será que eu aguentava as dores do meu vizinho do lado? Não sei. Aí está a justiça. Então não precisamos questionar muito. É que nós não precisamos nos preocupar muito em obter esta resposta, porque alguém antes de nós o fez. E Kardec, na questão 133 do Livro dos Espíritos, questionou os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, se têm necessidade da encarnação. Ou seja, se todos aqueles que seguem o caminho do bem têm necessidade da reencarnação. E esta, embora a pergunta não vá muito de encontro à parábola em si, a resposta dá-nos a questão de porque é que não são distribuídos os talentos de forma igual. Porque, na realidade, nós fomos todos criados simples e ignorantes. Reparem, todos nós recebemos o mesmo número de talentos, as mesmas oportunidades. Todos. E se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns, sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. Deus é justo, Ele entregou os mesmos talentos a todos. Ele deu a todos a simplicidade e a ignorância. Nós é que traçamos o nosso caminho. Nós é que escolhemos o que é que fizemos com o talento que nos foi entregue. Nós é que decidimos se queremos ser o primeiro grupo de servos que aumentou os talentos ou o terceiro servo que com medo escondeu o talento. Cabe a nós. E então, deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro deu 1. Esta distribuição é feita com base nas nossas capacidades, com base nos nossos caminhos traçados. E então daqui podemos concluir que, mais uma vez, Deus é justo, pois todos têm os talentos necessários às suas experiências no plano material. E ninguém os tem todos de uma vez. Aquele que, e agora pegando nos talentos artísticos, aquele que tem o talento de pintar, de representar na tela as paisagens que lhe habitou o pensamento, pode não ter o talento de cantar. E esse calhou naquele que não tem o talento de pintar. Nem todos os têm de uma vez. Mas vamos tendo conforme aquilo que suportamos, conforme aquilo que aguentamos. Se nós lermos os livros de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, nós vamos perceber, e quando estamos a ler aqueles livros, nós não nos imaginamos a passar por aquilo que aquelas personagens passam, por aquelas dores. Não nos imaginamos a fazer isso. Porque também não estamos preparados para aquele grau de provação. E então o que é que me adiantava a mim receber 10 talentos se eu só tinha capacidade de administrar 5? Aqui está a justiça de Deus. E então, assim, uns têm mais talentos que outros, mas todos têm os adequados às suas necessidades. E principalmente às suas capacidades. Mas agora, se eu vou reencarnar, eu posso me entregar à ociosidade e dizer: eu até tenho os talentos, mas não preciso de os trabalhar agora. Vou trabalhar na reencarnação seguinte. Porque eu agora ando muito cansado. Eu agora tenho a expiação material, portanto eu não me vou preocupar tanto com a saúde, ou tenho a expiação da saúde, não me vou preocupar tanto com a caridade. Não, porque eu também já sofro. Mas Kardec, mais uma vez, trouxe-nos a resposta a isto. Então ele, na questão 133A do Livro dos Espíritos, questionou de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem. Se eu vou reencarnar, se eu vou ter mais oportunidades de trabalhar os talentos que me são entregues, por que é que eu vou estar agora a perder o tempo nesta reencarnação?
E os espíritos respondem, chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Qual foi a consequência do cérebro que enterrou o talento que lhe foi entregue? Foi lançado às chamas dos infernos, onde há gritos e ranger de dentes. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. E isto, quando eu começo aqui a falar do não ser invejoso, ciumento, avarento, ambicioso, não passará por esses tormentos, nós pensamos assim. Isto para já remete-me à primeira palestra deste ano, que era a reforma íntima. Pronto, lá voltamos nós à questão da reforma íntima. E o trabalho que dá fazermos a reforma íntima. E depois justificamos-nos, porque o problema nunca é meu. O problema é tudo o que está à minha volta. Eu aqui sou ambicioso porque não recebi os talentos materiais necessários. Não. Nós temos os talentos necessários. E houve um talento que Deus deu a todos por igual. Nós é que não sabemos usar. O livre-arbítrio. O que nós fazemos com todos os outros talentos que nos sejam entregues, bom ou mau, depende daquele talento que todos recebemos por igual. Livre-arbítrio. O problema é que o livre-arbítrio traz uma coisa que é chata, que nos cansa, que é a responsabilidade. Respondendo cada espírito por todos os seus atos, sejam bons ou sejam maus, sou eu que vou responder pelos meus atos. E este é o principal talento que nos foi entregue, o essencial para todos os outros e é aquele que eu tenho mais dificuldade em usar. Reparem que o Senhor, quando entregou os talentos aos servos, não lhe disse, olha, tu vais receber 5 talentos, mas vais investi-los porque eu quando voltar quero ter 10. Não, ele entregou-lhe 5 talentos apenas. Ele não lhe disse o que é que tinha que fazer. Assim se passa connosco. Deus não nos diz o que é que tem que fazer, o que é que nós temos que fazer. Nós sabemos qual é o destino final onde queremos chegar. Nós sabemos onde é que queremos estar. Mas Deus não nos diz que para chegarmos ali temos que ir por o caminho A, B, ou C ou D. Não. Escolhes o caminho que queres seguir. Por isso é que nos é dada a grande dádiva do esquecimento quando reencarnamos. Então, e passando muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e chamou-os às contas. Pois é. Quando nós reencarnamos, depois também temos esta fase. É que quando nós reencarnamos, depois vem a fase do desencarne. E também nós somos chamados às contas. Também nesse momento, quando chegamos ao mundo espiritual, nos é feito o aferimento dos resultados. O que é que nós fizemos com a nossa reencarnação? O que é que nós fizemos com os talentos que nos foram dados? Mas a mim não me deram talento nenhum. Deram-te. Deram-te o talento de mexeres as perninhas e os bracinhos e conseguires pensar. Portanto, tens o essencial para conseguir fazer. E o que é este aferimento dos resultados? O que é esta fase em que veio, em que o Senhor voltou a casa e começou a chamar os servos um a um para perceber o que é que ali tinha acontecido com os seus talentos? É aquele período em que são avaliados os nossos atos na Terra. É aquele período em que nós, servos, somos chamados ao Senhor para dizermos, Senhor, fiz isto com o talento que me deste. É aquele período em que é avaliado o nosso estado probatório na Terra. É aquele período onde é verificado o nosso processo de ascensão espiritual. É também o período onde é feito o nosso planeamento reencarnatório. Ou seja, a tua próxima reencarnação poderá ser leve se utilizares bem os teus talentos desta vez. Mas eu ainda tenho a próxima. Pois é, mas não sabes se vais ter as mesmas condições. Nós agora reencarnamos bem, saudáveis. Mas na próxima não sabemos. É conseguirmos mexer, é conseguirmos comunicar. Na próxima, como é que vai ser? E será que na próxima reencarnamos na Terra? Não sabemos as condições da próxima reencarnação. Então comecemos agora a trabalhar os nossos talentos. E a trabalhar os talentos para que no momento do aferimento dos resultados consigamos perceber o que é que fizemos com eles e deixarmos o Senhor satisfeito, para evitar o ranger de dentes. E então,
quando foram obtidas as respostas pelo Senhor, ele obteve que, chegando-se a ele o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos. Este. Até conseguiu equilibrar as coisas. Próximo, sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos e eis aqui outros 2 que ganhei com eles. Este também se portou bem. Chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: E temendo-me, me fui escondido no teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. Será que os talentos que me foram entregues é para eu ficar trancado em casa com eles para mim? Será que era isso que Deus queria? Se Deus e Jesus nos ensinou o amor incondicional ao próximo é trancado em casa com as coisas fechadas para mim que eu vou colocar em prática a mensagem entregue por Cristo quando veio à Terra? Será esse o caminho? Então o que nós observamos aqui é que temos 2 resultados distintos. Os 2 primeiros servos demonstram responsabilidade, diligência e bom senso, mas acima de tudo, trabalho e dedicação às dádivas recebidas. Independentemente do resultado obtido em quantidade e do número de talentos que lhe haveram sido confiados, ambos mereceram o reconhecimento do mestre. Reparem que o mestre, quando foi avaliar o que recebeu 5 talentos, e o que recebeu 2 talentos, ele não disse só de 2 talentos, o outro conseguiu 10. Porquê que tu só trazes 4? Não. Conseguiste duplicar, tinhas 1, ficaste com 2, perfeito. Tinhas 5, ficaste com 10, perfeito. Trabalhaste aquilo que te foi entregue. Cuidaste com disciplina e dedicação aquilo que te foi entregue. E o terceiro servo, que por medo de inibição, imaturidade, descompromisso e indisciplina não soube utilizar a concessão celeste, desperdiçando assim as dádivas do alto. Quantas vezes é que nos refugiamos no medo? Não vou porque tenho medo, tenho vergonha, não gosto, não me sinto à vontade. Isso desculpa, nós somos muito bons a arranjar. Somos perfeitos. Esquecemos é que enquanto arranjamos uma desculpa, passa 1 minuto. E esse minuto não volta. É que o talento do tempo é um talento que não recuperamos. Ele vai correndo contra nós. Então Chico Xavier, em palavras da vida eterna, disse-nos: há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência, e imobilizam-se no medo ou do tédio, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Pronto. Aqui o Senhor é a morte. Vem reclamar a devolução do corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo. Reparem que eles não dizem aqui que o mundo é meu, não. Foi-me concedido o direito de o usar na minha evolução. Mas eu vou ter que o devolver. E aprenda a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Não nos é dito aqui o que a vida te deu. O que a vida te emprestou. Porque nada disto que nós temos é nosso. Em nome de Deus. E que os tesouros do teu espírito, porque esses sim são nossos, será apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Cada minuto que passa é mais um minuto que nós perdermos. E é isto que a parábola dos talentos principalmente nos queria trazer. É o que é que nós fazemos com aquilo que nos é entregue durante o tempo que nos é facultado. O que é que de grandioso nós fazemos? No outro dia, num texto, por acaso no Espírito, ali uma coisa que se adequa perfeitamente. Que o exercício era um exercício assustador, mas simples. Imaginem-se que estão num funeral.
mas que esse funeral é o vosso. O que é que vocês queriam ler no vosso obituário? E o que é que vocês, neste momento, se o funeral fosse vosso, o que é que iam ler no vosso obituário? Portanto, é pensarmos o que é que eu já fiz até aqui e o que é que eu tenho que ainda fazer. E reparem, a não utilização dos talentos. Tem depois também a pena. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem, tirar-se-lhe-á, até o que parece que tem. Até o que parece que tem. Ah, não, este corpo é meu. Ah, não, este corpo é meu. Veio comigo e quando eu morrer ele vai comigo. Ah, não. Ele não vai convosco, ele fica cá. Nós seguimos para o plano espiritual e o corpo fica na terra. E ao servo inútil lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É importante, quando pegamos nesta última frase, contextualizarmos esta frase na época em que ela foi dita. Nós estamos a falar de uma época muito material, onde as pessoas precisavam das coisas, precisavam de palavras fortes. E quando aqui o lançai-o nas trevas, naturalmente nós não vamos ser esquecidos nas trevas, para todo o sempre. Senão onde é que estava a justiça de Deus, se nós para todo o sempre ficássemos ali escondidos? Não. Mas voltamos aos sofrimentos da terra. E não sabemos se da terra, ou se de um outro qualquer mundo habitado, em estado menos evoluído que a terra. Portanto, aproveitemos os talentos que nos são dados agora. Concluindo, temos aqui 2 tipos de servos. Temos o servo bom e fiel e o servo mau e negligente. Temos aquele que até trabalha, dedica-se ao que lhe foi entregue, e temos aquele que se desliga completamente da vida, não quer saber. Eu quando morrer até vou deitado. Porque é que eu me hei de andar a preocupar? Não vale a pena. Não, mas não é assim. O problema é que a morte não é o fim. A morte é o princípio. E então, tal como na vida, nós também observamos estes servos. E todos nós temos um bocadinho destes servos nas diferentes fases da nossa vida. Todos nós passamos pela fase em que esmorecemos e desligamos completamente do mundo, e todos nós passamos pela fase cheios de energia em que queremos servir ao mundo. Mas por vezes não o fazemos. Por vezes até me dá vontade de... Mas... porque temos medo. Mas Jesus disse-nos que todo aquele que com a confiança na proteção divina trabalha para aumentar o talento que lhe foi dado e utiliza o talento no amor incondicional ao próximo, receberá de Deus a proteção nos momentos probatórios. Se eu fizer pelo bem, se eu trabalhar na seara do Mestre, eu vou ser protegido. Jesus vai lá estar para me proteger. Peguemos nos exemplos dos cristãos que eram mortos nas arenas em Roma. Eles eram mortos de forma selvagem e atuavam cânticos. Não sentiam, eles eram acudidos. Haverá dor maior do que aquela? Nós alguma vez neste momento vamos passar por uma provação daquelas? Não. E eles passaram aquela provação a cantarem e a dar salvas aos céus. Felizes porque podiam servir o cristianismo. Então o que é que nos impede a nós de fazermos o nosso caminho de encontro àquilo que o Mestre nos deixou na Terra há 2000 anos e que não o percebemos? Pois bem, se optarmos pelo outro caminho, aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, espiará em futuras reencarnações de sofrimento. Aqui estão as trevas. Regressas à Terra. Não evoluís. E é tudo isto que nos diz a parábola.
Temos os bons servos, os maus servos, temos os talentos, temos o mestre, temos um momento em que nos é perguntado o que é que fizemos com os talentos. E reparem que em nenhum momento da parábola nos foi dito que o Senhor exigiu. Também Deus não nos exige. Deus dá-nos o livre-arbítrio. Deus não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo, atento às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana. Ele até nos dá os talentos e as provas segundo a capacidade que temos de as suportar. Mas quer que façais todos os esforços por progredir, porque se o fizeres, vais ser auxiliado. Não vai ser um caminho solitário. Os irmãos de luz estarão ao teu lado para te apoiar, para seres ajudado. Dentro de vós colocou o germen. Portanto, a principal mensagem desta parábola é muito simples. É peguem nesse germen, peguemos nesse germen e desenvolvei-o. Vamos desenvolver os talentos que nos foram entregues. Boa noite a todos e obrigado. Estava na página 26. Veja a nossa gratidão, Senhor, por todo o envolvimento desta noite, pelos irmãos que assistiram ao nosso companheiro para esta bela exposição, lembrando-nos mais uma vez a parábola dos talentos. Tu, Senhor, que há 2000 anos nos andas a ensinar e que ainda não conseguimos quantas vezes entender-te. Assim, Divino Mestre, com esta noite de mais uma possibilidade de aprendermos, de nos enriquecermos, te agradecemos e te rogamos que nos continues a amparar, assistindo-nos também os nossos familiares, os amigos e principalmente aqueles que
que não gostam tanto de nós. Dá-lhes, Senhor, a oportunidade a todos aqueles que ainda não te ouviram e que possam sentir da nossa parte a nossa gratidão, a nossa compreensão. Abençoa, Divino Mestre, todo este espaço, todos os trabalhos desta casa e tantas outras espalhadas pelo planeta Terra. Que ao sairmos daqui possamos ir envolvidos, fortificados para mais uma semana de lutas, de provas e com certeza teremos a confiança e a firmeza de que vamos conseguir ultrapassar. Ajuda-nos, Divino Mestre, a colocarmos os nossos talentos, aqueles que nos confiastes, a progredirem, a valorizarem cada vez mais os seus valores.